Olá, eu sou a professora Rebeca e sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Biologia Celular e Molecular. Na aula de hoje, aprenderemos sobre os componentes químicos das células, a importância da água e sua estrutura molecular e, por fim, veremos também sobre os sais minerais, as proteínas e os carboidratos. Então, uma característica marcante da matéria viva é que as células são compostas por moléculas de alto peso molecular, ou seja, macromoléculas. E essas macromoléculas, pessoal, nada mais é do que os chamados polímeros. Polímeros são formados pela repetição de unidades menores. E essas unidades menores a gente chama de monômeros. Quando se tem monômeros iguais formando um polímero, a gente tem, na verdade, um homopolímero. E um exemplo aqui é a molécula de glicogênio, formado por várias moléculas de glicose. E já no caso dos heteropolímeros, como esse prefixo está falando, são os polímeros formados por moléculas diferentes. E aí um exemplo nesse caso seriam os ácidos nucleicos. Os principais biopolímeros das células são as proteínas, que são formadas pelos monômeros aminoácidos, os polissacarídeos ou os carboidratos, que são formados pela reunião de monossacarídeos, e os ácidos nucleicos, que são formados por nucleotídeos. Então, além desses polímeros, tá? Nós temos moléculas menores, igualmente importantes nas células, como é o caso dos lipídios, da água, os sais minerais e as vitaminas. Uma outra forma de categorizar os componentes químicos é diferenciá-los em componentes inorgânicos, ou seja, aqueles que não têm carbono na sua constituição, que é a água e os sais minerais, e os componentes orgânicos, que são as proteínas, os ácidos nucleicos, os lipídios e os carboidratos. Então, observando a constituição das células, a grande maioria delas, 70% das células, é formada de água, enquanto que os outros 30% são formados por macromoléculas. Dessas macromoléculas, vale destacar aqui as proteínas. As proteínas, elas correspondem aqui a 15% das macromoléculas. Como a gente vai ver, as proteínas estão envolvidas praticamente em todas as funções celulares. Por isso que elas estão presentes em maior quantidade aqui dentre os componentes químicos. Mas igualmente importante, a gente tem os ácidos nucleicos, os polissacarídeos, os fosfolipídios e outros tipos de moléculas menores. Então, vamos começar falando um pouquinho da água. A água é o componente mais abundante das células, como a gente viu no slide anterior. Uma exceção a gente pode citar o tecido ósseo e o dente, porque esses dois tipos de tecido no nosso corpo, ele tem uma matriz extracelular, uma matriz mineral altamente calcificada, em que tem menos água, certo? Então, a exceção aqui a essa regra é esses dois tipos de tecido aqui, tá? A molécula de água, gente, quando você analisa, você verifica que é uma molécula do tipo assimétrica. Por quê? Porque, a gente tem uma distribuição desigual das cargas. A gente tem um átomo de oxigênio formando duas ligações covalentes aqui, uma com cada átomo de hidrogênio. Esse átomo de oxigênio, por ele ser maior, ele exerce uma maior atração para os elétrons aqui dos hidrogênios. E aí, como resultado, esse átomo de oxigênio ele tem uma carga negativa.
enquanto que os hidrogênios, como eles não têm força suficiente para atrair os elétrons do oxigênio, eles ficam com uma carga parcial aqui positiva. Por isso que a gente fala que a molécula de água é uma molécula polar do tipo dipolo. Isso faz com que a água, pessoal, seja um solvente universal, certo? Por causa dessa conformação aqui da sua molécula. E aí, as demais moléculas podem ser classificadas de acordo com a sua afinidade em água. As moléculas do tipo hidrofílicas são aquelas que se dissolvem na água, e como exemplo a gente pode citar os hidratos de carbono, os ácidos nucleicos e muitas proteínas, tá? Que fica com uma carga aqui que faz com que elas se dissolvam melhor em água. Como também a gente tem moléculas que são do tipo hidrofóbicas, ou seja, que se afastam da água, não conseguem se dissolver em água, tá? Como no caso aqui dos lipídios, certo? A gente vai ver que essa característica aqui dos lipídios vai ser muito importante no contexto celular. E além desses dois tipos, a gente tem as moléculas do tipo anfipáticas, ou seja, são moléculas grandes em que possuem uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica. E como exemplo desse tipo de molécula, a gente pode citar os fosfolipídios que formam a membrana plasmática. Bom, a quantidade de água nos tecidos, ela está relacionada principalmente à idade e à atividade metabólica. Então, com o passar da idade, vai diminuindo a quantidade de água nos tecidos. No embrião, para você ter uma ideia, né, cerca de 90% dele é composto por água, tá? A água nas células, elas podem estar na forma livre, tá? 95% da água ela está livre e isso é fundamental porque ela funciona como um solvente, um meio onde ocorre a maioria das reações metabólicas, tá? Mas a gente também tem a água na forma ligada, a água unida às outras macromoléculas, certo? Isso aí a gente corresponde só a uma minoria das moléculas de água na célula. E a água, ela vai estar unida a outras moléculas através de ligações não covalentes, certo? Ligações com menos força, como é o caso das pontes de hidrogênio. Bom, como a gente comentou, a água é um solvente universal, certo? Ela participa de todas as reações químicas, de basicamente todas as reações químicas aqui da célula, é um lubrificante ideal e também serve para regular a temperatura da célula, já que ela absorve calor e impede mudanças drásticas de temperatura, tá? Então, a água é essencial, gente, nas células, como a gente viu nas aulas anteriores, foi na água que surgiu os primeiros seres na Terra. Então, a água é basicamente tudo na vida da Terra. Bom, com relação aos sais minerais, os sais minerais também desempenham funções muito importantes no contexto celular. Então, é importante eu manter a concentração desses constituintes, né, estável, né? Então, no caso, tem alguns sais minerais, como por exemplo o sódio e o cloreto, eles têm que ter uma concentração maior no meio extracelular, enquanto que no meio intracelular você tem uma concentração maior do potássio e do magnésio, certo? Vocês vão ver nas próximas aulas que é fundamental a gente manter essa concentração dos íons fora e dentro da célula, tá? Exemplos de ânions intracelulares, ou seja, moléculas com cargas negativas, as principais que a gente pode citar, que é muito importante,
no contexto celular é o fosfato e o bicarbonato. Então, gente, é importante manter essa concentração constante dos sais, por quê? Porque eles vão controlar o equilíbrio ácido básico da célula, ou seja, eles vão ajudar a manter o pH ali da célula e também serve para controlar a pressão osmótica, certo? Ou seja, se eu alterar por algum motivo a concentração dos sais dentro da célula, eu posso fazer com que a água entre dentro da célula em maior quantidade. E aí isso pode ocorrer um desequilíbrio que vai afetar a função celular, certo? Além disso, alguns íons inorgânicos aqui, como o magnésio, eles atuam como cofatores enzimáticos, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, para auxiliar na função das enzimas, tá? Além disso, o fosfato, ele constitui os fosfolipídios, né, que formam as membranas celulares, e além disso, os fosfatos também estão presentes em nucleotídeos, como no caso o ATP, tá? Que a gente vai falar melhor na próxima videoaula. E por fim, gente, o cálcio, né, ele também tem uma função muito importante dentro da célula, porque ele está envolvido com vias de sinalização intracelular, né, e também é um íon fundamental para que ocorra a contração no tecido muscular, para que ocorra o deslizamento dos filamentos de actina e miosina, tem que ter a presença do íon cálcio, né? Então, as células musculares, elas não funcionariam se não tivesse a presença desse íon. Então, aqui são algumas funções que mostram a importância dos sais minerais para a célula. Bom, então vamos falar agora da principal macromolécula das células, a macromolécula que está envolvida em praticamente todas as funções celulares, tá? Que é a proteína. A proteína, gente, é formada por vários aminoácidos unidos por ligações peptídicas, tá? Essas ligações aqui são ligações covalentes. E aí, quando eu tenho alguns aminoácidos reunidos, a gente forma a chamada cadeia polipeptídica. E à medida que essa cadeia polipeptídica vai crescendo, vai se tornando uma molécula maior, aí a gente chama de proteínas, certo? Então, gente, as proteínas, elas têm uma grande variedade na sua estrutura, certo? Determinada pela sua sequência de aminoácidos, e essa estrutura, essa variedade de estruturas acarreta, né, no desempenho de várias atividades. E é fundamental essa sequência de aminoácidos correto, né, para que aquela proteína possa executar a sua função de maneira correta. Se tiver algum erro nessa sequência de aminoácidos, pode acarretar em alteração na estrutura tridimensional da proteína, e alterando a sua estrutura tridimensional, ela não consegue executar a sua função. E aí, dependendo da proteína, pode ter um dano muito grande. Bom, nós temos 20 tipos de aminoácidos formando as proteínas. Daí a grande variedade das proteínas, certo? Mas cada aminoácido, ele é formado por uma estrutura em comum. Eles têm um carbono central aqui, chamado de carbono alfa, ligado com um grupo amina, e um grupo carboxila. Além disso, a gente tem aqui a cadeia lateral, que é o que vai diferenciar os vários tipos de aminoácidos, certo? É a diversidade aqui na estrutura
da cadeia lateral. Bom, gente, então como é que a gente forma uma cadeia polipeptídica? Como é que os aminoácidos eles vão se ligar, formando essa ligação peptídica? Então, aqui, gente, a gente tem um ribossomo, certo? Que é a organela responsável pela síntese proteica. E aqui, ligado a esse ribossomo, a gente tem o RNA mensageiro, que contém a informação de como será a sequência de aminoácidos daquela determinada proteína. E ligado a esse ribossomo, eu tenho aqui também RNAs transportadores, que vão carregar os aminoácidos que vão formar a cadeia polipeptídica, tá? Então, como é que esses aminoácidos eles vão se ligar para formar o polipeptídeo? Então, o grupo amina de um aminoácido vai se ligar com o grupo carboxila do outro aminoácido. E ao estabelecer essa ligação covalente, ocorre a liberação de uma molécula de água. Por isso que essa reação aqui também é chamada de reação de condensação, porque ocorre a liberação de água. E aí, através dessa ligação aqui, eu tenho um polipeptídeo, certo? Ligado por essa ligação peptídica aqui entre os aminoácidos. Se eu tenho dois aminoácidos ligados, eu tenho uma ligação do tipo dipeptídica. Se for 3 aminoácidos, é a ligação tripeptídica. Se for um grupo menor de aminoácidos, é oligopeptídica. E vários aminoácidos, é a ligação do tipo polipeptídica, certo? Então, já que eu tenho 20 tipos de aminoácidos formando as proteínas, eu tenho uma grande variedade de estruturas. E tendo uma grande variedade de estruturas é que possibilita que as proteínas desempenhem as suas várias funções. Gente, os aminoácidos, eles podem se classificar, como eu falei, com base na sua cadeia lateral. Então, com base nessa cadeia lateral, a gente tem aminoácidos do tipo polares, ou seja, hidrofílicos, miscíveis em água, e a gente tem aminoácidos do tipo apolares ou hidrofóbicos, certo? Nos aminoácidos polares, a gente tem aminoácidos com carga negativa, outros com carga positiva e outros grupos polares não carregados, certo? Então, como eu mencionei, as proteínas têm uma grande variedade de funções. Basicamente, toda função da célula tem uma proteína envolvida. Então, as proteínas, elas formam as enzimas. As enzimas são as moléculas que aceleram as reações metabólicas, certo? Na ausência de enzimas, as reações metabólicas ocorreriam de forma muito lenta. Então, as enzimas são essenciais para as funções celulares. Além disso, as proteínas têm função estrutural. Por quê? Porque a gente tem proteína formando o citoesqueleto celular, tá? A gente tem proteína nos microtúbulos, a gente tem proteínas nos microfilamentos, nos filamentos intermediários. Então, para formar o esqueleto de sustentação da célula, a gente tem a presença de várias proteínas. Além disso, as proteínas têm funções reguladoras, tá? Já que formam os hormônios e vários fatores de crescimento, tá? Além disso, as proteínas formam os chamados receptores, que são moléculas que estão presentes na superfície das células, e através desses receptores é que as células reagem aos estímulos que vêm de fora, como por exemplo dos hormônios e fatores de crescimento.
Além disso, gente, as proteínas, elas também constituem a base para os movimentos biológicos, né? Então, eu citei o exemplo do tecido muscular, em que as células, elas contêm filamentos de actina e miosina, e é pelo deslizamento desses filamentos que a gente tem a contração, e aí, com base nisso aí, a gente tem moléculas proteicas. As proteínas também formam os anticorpos e também servem para transportar substâncias no plasma sanguíneo, como no caso da albumina. Então, gente, a função das proteínas aqui é bem variada. Então, ela está presente basicamente em tudo. Além disso, gente, a gente pode classificar as proteínas em proteínas do tipo simples e as proteínas conjugadas. Nas proteínas simples, a gente somente tem aminoácidos, enquanto que nas proteínas conjugadas, a gente tem uma parte não proteica chamada de grupo prostético, tá? Como exemplo de proteínas conjugadas, a gente pode citar as glicoproteínas, em que o grupo prostético é carboidratos. Podemos citar também as nucleoproteínas, em que esse grupo prostético é o ácido nucleico. Da mesma forma, lipoproteínas, cromoproteínas, tá? Que são proteínas ligadas a pigmentos, e fosfoproteínas, que são proteínas ligadas ao fósforo. Ok? Então, gente, as proteínas, elas têm uma forma tridimensional específica, determinada pela sua sequência de aminoácidos e o número de cadeias polipeptídicas que formam aquela proteína. Mas essa estrutura tridimensional, ela é essencial para a função dessa proteína. Se houver alguma alteração na forma dessa proteína, ela não vai conseguir executar a sua função, tá? Por isso que é fundamental ela manter essa estrutura. Então, a gente tem numa sequência de hierarquia, primeiro nós temos a estrutura primária, que corresponde à sequência linear de aminoácidos. Essa sequência aqui, gente, ela é fundamental, por quê? Porque ela vai determinar os demais níveis de organização da molécula. São esses diferentes tipos de aminoácidos que vai determinar como essa molécula vai se dobrar para formar os demais tipos estruturais que a gente vai citar daqui a pouco, tá? E como a gente mencionou, o tipo de ligação que mantém esses aminoácidos ligados são as ligações peptídicas, que são ligações do tipo covalentes. Como estrutura secundária, gente, a gente tem essas cadeias polipeptídicas, ou seja, essas sequências de aminoácido se enrolando sobre si mesma, formando uma configuração cilíndrica do tipo alfa-hélice ou uma configuração como se fosse uma prega, né, formando as folhas betas, certo? Então, isso que é o tipo de uma estrutura secundária de proteínas, quando as suas cadeias polipeptídicas se enrolam sobre si mesma. E como é que ela consegue formar essa configuração? A partir de pontes de hidrogênio entre os aminoácidos. Em seguida, a gente tem a estrutura terciária, tá? Que é quando essa estrutura secundária se dobra sobre si mesma, formando estruturas alongadas ou fibrosas, né? Como exemplo, a gente pode citar a molécula de colágeno, né? O colágeno, que é uma estrutura alongada, e essa estrutura secundária, ela pode se dobrar formando estruturas globosas, né? Ou globulares, que é o caso da molécula aqui de mioglobina. Para formar a estrutura quaternária, gente, a gente tem que ter
mais de 2 cadeias polipeptídicas reunidas, tá? Então, são moléculas de grande complexidade, né? São vários polipeptídeos ali reunidos de uma forma específica para formar uma molécula maior. E como exemplo de uma estrutura quaternária, a gente pode citar aqui a molécula de hemoglobina presente nos eritrócitos, que são formadas por 2 cadeias alfa e 2 cadeias betas. Então, nesse esquema aqui, gente, a gente pode ver, recapitulando, os diferentes níveis de organização das proteínas, começando pela estrutura primária, que é a sequência linear dos aminoácidos ligados aqui por ligações peptídicas, seguidos pela estrutura secundária, que é quando essa estrutura primária se dobra sobre si mesma através de pontes de hidrogênio. No caso aqui, a gente tem uma estrutura secundária na forma de alfa-hélice. E aí, quando essa estrutura secundária se forma sobre si mesma, a gente tem a estrutura terciária, certo? Que no caso aqui a gente tem uma estrutura terciária globosa. E quando eu tenho agregados de várias cadeias polipeptídicas, de várias estruturas terciárias, eu tenho uma estrutura quaternária. Tá? Então, gente, essa estrutura tridimensional das proteínas é essencial para que ela possa executar a sua função. Bom, como a gente mencionou, as enzimas são proteínas essenciais no metabolismo celular. Por quê? Porque elas aceleram as reações químicas. As enzimas, elas podem estar presentes tanto nas reações de síntese como de degradação de moléculas, atuando como catalisadores biológicos. Uma enzima, gente, pode ter um ou mais centros ativos. E o que seria esse centro ativo? Seria o local aqui na molécula enzimática em que vai se ligar o substrato, ou seja, o seu alvo, né? E essa ligação aqui, ó, a gente pode observar por esse esquema que é altamente específico pela conformação das moléculas. Além disso, as enzimas, elas podem ter cofatores ligados, né? Como no caso dos sais minerais que a gente citou. Alguns sais minerais podem atuar aqui como cofatores enzimáticos, né? E no caso, quando esse cofator é uma molécula, a gente chama de coenzima. Bom, pessoal, no caso dos carboidratos, a gente tem polímeros de monossacarídeos, né? Os monossacarídeos. Os carboidratos também podem ser chamados de hidratos de carbono, também pode ser chamados de sacarídeos, glicídios ou açúcares, e são compostos formados basicamente por carbono, oxigênio e hidrogênio. As funções dos carboidratos estão relacionadas principalmente como fonte de energia para a célula, mas também eles servem de marcadores na superfície das células, tá? E também fazem parte da estrutura, né? Eles também são constituintes estruturais, já que a gente tem carboidratos formando a parede celular, no caso, a celulose na parede das células vegetais, e também os carboidratos, eles estão presentes na matriz extracelular dos tecidos, tá? Então, além da função energética, a gente tem uma função estrutural importante aqui dos carboidratos. Então, gente, os carboidratos são formados por açúcares simples ou monossacarídeos, que são formados por no mínimo 3 átomos de carbono. Então, a fórmula geral desses hidratos de carbono é essa daqui, e são classificados com base no número de carbonos que eles apresentam.
Então, se apresentar 3 carbonos, é uma triose. Se apresentar 4 carbonos, é uma tetraose. E se apresentar 5 carbonos, a gente pode citar o exemplo aqui da ribose e da desoxirribose, tá? E se apresentar 6 carbonos, a gente tem a glicose, que é a nossa fonte primária de energia, a galactose, a manose e a frutose. Então, pessoal, a glicose é um combustível muito importante no metabolismo celular, tá? Então, a glicose ela pode ser utilizada imediatamente, certo? Mas ela pode ser também armazenada para o uso posterior. E ela pode ser armazenada principalmente na forma de glicogênio. No caso das células hepáticas, as células do fígado, elas têm um alto conteúdo de glicogênio, tá? Que posteriormente esse glicogênio ele pode ser quebrado, liberando moléculas de glicose para o uso imediato. E além disso, a glicose pode ser armazenada sob a forma de gordura. Os disacarídeos, pessoal, são os carboidratos formados pela combinação de 2 monômeros de hexose. E para formar essa ligação do tipo glicosídica, ocorre a perda de uma molécula de água. Exemplos de disacarídeos, a gente pode citar a sacarose, que é formado por uma molécula de glicose mais frutose. A gente tem a lactose, que é formado pela glicose e a galactose, e a maltose, que é formado por 2 moléculas de glicose. Então, basicamente, esses disacarídeos, eles servem como, eles exercem funções energéticas. Além disso, gente, a gente tem os oligosacarídeos, certo? E exemplos de oligosacarídeos, a gente tem os glicolipídios e as glicoproteínas, certo? Que estão presentes principalmente na membrana externa das bactérias. E, finalmente, gente, a gente tem moléculas grandes, complexas de carboidratos, que são os polissacarídeos. Os polissacarídeos são formados por vários monômeros de hexose. E exemplos de polissacarídeo, na célula vegetal a gente tem o amido e na célula animal o glicogênio, tá? Mas além dessas 2 moléculas, outro polissacarídeo muito importante é o chamado glicosaminoglicanos, que exercem funções além da função clássica dos carboidratos de fornecer energia. Ela tem uma função estrutural e uma função informacional. Os glicosaminoglicanos, gente, são moléculas presentes na matriz extracelular dos tecidos conjuntivos. Então, ele tem uma função de manter a estrutura muito importante, principalmente quando eles estão reunidos aqui a uma molécula proteica formando um proteoglicano. E além disso, a gente tem glicosaminoglicanos formando uma capa na superfície das células chamadas de glicocálice, tá? O glicocálice ele também tem uma função de informação, né, de captar informações de fora muito importantes. Então, gente, só recapitulando, a nossa videoaula hoje tratou sobre os componentes químicos das células, falamos da água, dos sais minerais, das proteínas e dos carboidratos. Obrigada e até a próxima videoaula.